Olá, meu querido aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Estamos aqui estudando a matéria de regência, Regência verbal, regência nominal. Esse conteúdo é o fundamento para o assunto de crase, por exemplo, para o assunto de correção gramatical na reescrita de sentenças. Olha que interessante. Uma das coisas que o elaborador costuma colocar lá no meio da sua prova para tentar te enganar é uma sentença incorreta na reescrita de sentenças quando ele tira uma preposição ou quando ele inclui uma preposição. Uma coisa importantíssima para você saber. Na regência nós temos possibilidade de mudança de sentido, mas também é possível entender que em determinados casos, quando a regência é necessária, se você retirar a preposição, nós teremos um problema de correção gramatical. Então, é preciso prestar muita atenção para que você não cometa erros desnecessários na hora da sua prova. Aí você está estudando, tem uma longa jornada pela frente e fala assim, professor, eu já estou cansado, porque a matéria de língua portuguesa é grande, ela é extensa, e assim, eu não tenho tempo para tudo isso. Deixa eu te falar uma coisa. A matéria de língua portuguesa você deve estudar de fio a pavio, do começo ao fim, sem pular nada, tá? Mas eu sei que de vez em quando você pode se cansar, sei que de vez em quando você pode pensar assim, meu Deus, professor, está difícil, eu não estou conseguindo render como eu gostaria de render. Então entenda, existem partes da língua portuguesa que são mais fáceis, partes que são um pouco mais complexas e que exigem maior atenção, exigem uma prática maior. Você não pode deixar que algumas dessas barreiras aí façam você cansar ou desanimar. Porque afinal de contas, você é um guerreiro e você está lutando para conseguir mudar a sua vida. Portanto, pode ser que em determinado momento você dê uma esmorecida, mas não deixe a sua vontade ser menor do que a sua desculpa. Você tem que ter uma força de vontade muito grande, porque daí sim você consegue entender essa matéria e, se for necessário, passar para outras pessoas, porque a melhor maneira de você estudar língua portuguesa é tentar ensinar para outras pessoas, para outros alunos, para outrem, pensemos assim. Já vamos começar a estudar então? Olha só, tenho aqui a regência do verbo implicar, certo? Vamos pensar aqui, ó. O verbo implicar pode ser um verbo transitivo direto no sentido de acarretar. Acarretar ou trazer como consequência, seria essa a ideia, certo? Acarretar ou trazer como consequência. Por exemplo, essa frase. Cada escolha implica uma renúncia. Cada escolha é o sujeito do verbo implicar. O verbo implicar está aqui como um verbo transitivo direto, certo? Agora pense comigo. O que é que cada escolha implica? Implica uma renúncia. Atenção, isso é um objeto direto. O que eu quero que você entenda? Que não vai preposição aqui. Eu não preciso colocar uma preposição aqui no meio. Algumas pessoas falam assim, ó, cada escolha implica em uma renúncia. Isso aqui está errado, tá? Isso está errado. Outra coisa, algumas pessoas falam assim, cada escolha importa em uma renúncia, que é mais errado ainda, certo? Porque o verbo importar não possui esse tipo de transitividade com a preposição em. Então aqui, ó, cada escolha implica uma renúncia. Verbo transitivo direto, sem necessidade de preposição. Ok? Fácil, simples, né? Agora, você pode ter o verbo implicar na acepção de rivalizar, caso em que ele será um verbo transitivo indireto, e a preposição para empregar aqui será a preposição com. Ou seja, implicar com alguém. Por exemplo, José implicava com as ideias de seu chefe. José é o sujeito da oração. Aí nós temos aqui o verbo implicar, que é um verbo transitivo direto, e temos com as ideias de seu chefe. Essa preposição com está introduzindo o objeto indireto do verbo implicar. Então, cuidado, o sentido é diferente. Certo? A conjugação se mantém, a forma do verbo se mantém, o sentido é distinto, em razão do emprego dessa preposição. Que isso fique claro para você, ok? Vamos pegar aqui o próximo caso. Nós podemos ter o verbo implicar como um bitransitivo, ou verbo transitivo direto e indireto, que seria envolver, o sentido de envolver. Aí você pensa, quem envolve? Envolve alguém em algo. Certo? A preposição em já ficou evidente aqui. É a mesma coisa que vai acontecer aqui.
Verbo bitransitivo é implicar alguma coisa ou alguém em algo. Pensemos aqui, são dois casos, né? Implicamos muito dinheiro, este é o objeto direto. Haja vista que ele não exige preposição. É aquilo que nós implicamos. Daí nós implicamos em quê? Na negociação. Então esse aqui é o objeto indireto. Perceba a preposição que começa aqui, ó, em mais a, na. Então, preposição à vista aqui. Joia? Verbo bitransitivo, o verbo implicar. Certo? Muito bem. Vimos esse primeiro verbo aqui. Professor, ainda há muitos verbos para que nós vejamos? Sim, e ainda há regência nominal. Mas a regência nominal é bem mais simples de estudar. Vejamos agora os próximos verbos. Nós temos aqui o verbo morar e temos o verbo residir. Tá? Os verbos morar e residir são verbos intransitivos, certo? São intransitivos. Agora, o que eu quero que você entenda, que por mais que eles sejam intransitivos, quando você for introduzir o adjunto, adverbial, de lugar, certo? Porque é o lugar em que se mora, o lugar em que se reside, adjunto adverbial de lugar, você precisará colocar a preposição em. Você precisará utilizar a preposição em, então é morar em algum lugar. Veja o exemplo que eu dei. O local em que moro aparenta ser antigo. Essa preposição em aqui é proveniente do verbo morar. Isso tem que ficar claro para você. Esse é um caso de regência verbal. Por mais que o verbo seja intransitivo, certo? Tem aqui essa preposiçãozinha e a expressão em que funciona como o nosso adjunto adverbial de lugar. Lembre-se que nós temos aqui aquele caso em que analisamos a função sintática do pronome relativo, certo? Estamos analisando aqui a função sintática do pronome relativo é pronome mais preposição associado a um verbo intransitivo. Nesse caso, nós tivemos um adjunto adverbial de lugar. Mas, na verdade, o que eu quero que você saiba é o seguinte, a banca pode pedir para você retirar essa preposição. E vai dizer para você se a retirada dessa preposição manteria a correção gramatical, manteria os sentidos do texto. Não, não manteria. Por quê? Porque essa preposição aqui, ó, ela é obrigatória, ela é exigida pelo verbo morar. Perfeito? Eu não posso dizer o local que moro, é em que moro. Olha só, a banca também poderia pedir para você trocar esse termo em pela preposição a. Mas aí veja como é que ficaria. O local a que moro. Não. A banca também poderia pedir para você trocar por aonde. E daí seria com outro pronome relativo. Tá certo? Não. Porque eu falei para você que quem mora, mora em. Ah, professor, então deveria ser nonde? Menos ainda, cara. É só a palavra onde. Porque a palavra onde, como pronome relativo, você tem que lembrar, ela é semelhante, ela é parecida com essa expressão aqui, ó. Em que. Perfeito? Ela é bem semelhante. Joia? Então tá tranquilo. Matamos esse caso aqui, que é um caso bem simples. Outro exemplo. Temos aqui o verbo namorar. O verbo namorar é um verbo transitivo direto. Certo? Quem namora, namora alguém. Ou namora alguma coisa. Você já usou aquela frase, nossa, eu estou namorando aquela blusa faz um tempo. Você usou corretamente? Por quê? Veja nessa sentença. Juliana namora seu amigo de infância. Então eu tenho Juliano, que é o sujeito, namorar, que é o verbo transitivo direto. E a expressão seu amigo de infância, que está aqui, que é o objeto direto. Não existe preposição introduzindo aqui. Mas muitas pessoas costumam falar assim, ó, Juliana namora com seu amigo de infância. Qual é o lance aqui? Você utilizar a palavra com, quer dizer que você está colocando mais alguém nessa história. Quer dizer, Juliana namora com seu amigo de infância uma terceira pessoa, então vira um triângulo amoroso. Se você disser, eu namoro com fulano de tal, tá errado. Tá errado. Namoro fulano de tal. A menos que você tenha mais de um namorado. E daí você pode utilizar namoro com fulano ou cicrano. Vocês estão repartindo a galera aí. Basicamente essa é a ideia. Certo? Então, namorar é um verbo transitivo direto. Não vai errar uma coisa dessas. Vamos adiante aqui.
Olha só, o verbo obedecer, esse é bem importante, porque as pessoas costumam errar, mas é um verbo fácil, certo? É bem simples. O verbo obedecer, assim como o verbo desobedecer, nós podemos dizer que os dois são verbos transitivos indiretos. E a preposição que nós empregamos para dar o sentido é a preposição a. Por exemplo, não se deve desobedecer aos princípios éticos. O correto é empregar assim, ó. Esse aos princípios éticos é um objeto indireto que foi introduzido pela preposição a. Perceba que essa preposição saiu do verbo desobedecer. Quem desobedece, desobedece a alguma coisa. Tá lá brigando com o seu filho, aí você fala assim, filho, você precisa obedecer ao seu pai. Aí ele vai te olhar e falar assim, não. Aí você, como não? Aí ele vai falar assim, porque desobedecer é verbo transitivo indireto. Tinha que ser desobedecer ao pai. E agora, o que você faz? Ó. E pronto, acabou com a discussão, né? E vai obedecer rapidinho. Mas você precisa acertar a regência, porque senão o piá teve noção em corrigir. Segundo caso aqui, ó, dessa nossa tela. Vamos pensar no verbo pagar. O verbo pagar é um verbo bitransitivo. O que significa isso, professor? Ele é verbo transitivo direto e indireto. Professor, não lembro muito bem o que é isso. Então, verbo transitivo direto e indireto é um verbo que possui dois complementos, dois tipos de complemento. Um complemento direto, um complemento indireto. Por exemplo, o menino pagou a conta ao dono da venda. Vamos estudar aqui, então, tem o verbo pagar, que é o verbo bitransitivo. Quem paga? Paga alguma coisa, a conta, certo? Então, esse é o objeto direto. E depois, nós temos aqui ao dono da venda. Esse é o objeto indireto. Agora eu quero fazer algumas considerações a respeito desses objetos com o verbo pagar. Primeira coisa, o objeto direto do verbo pagar vai ser sempre a coisa. Certo? Você paga alguma coisa. Professor, eu não posso falar assim, eu paguei o padeiro. Não. Por quê? Porque o padeiro é pessoa. E a pessoa sempre será o objeto indireto do verbo pagar. Certo? Isso tem que ficar claro para você. O objeto direto é sempre a coisa. O objeto indireto é sempre a pessoa. Pablo, eu posso dizer pagou ao dono da venda? Pode. Se eu omitiu um dos objetos. Mas o contexto tem que revelar qual era o objeto direto. Aquilo que ele pagou, enfim. Tá? Por quê? Porque senão a frase fica com um entendimento complexo. Né? Não dá, fica faltando um referente. Eu posso dizer o menino pagou a conta? Pode, contando que o contexto revele quem foi o objeto indireto. Você pode omitir um desses objetos. Não há problema, não vai haver prejuízo para a correção gramatical. Certo? Então, beleza. Já matamos esse lance aqui da regência. Vamos adiante. Olha só, preste atenção. Verbo preferir. Cuidado, porque muita gente erra esse verbo. É um verbo bandido, hein? O verbo preferir é um verbo bitransitivo, certo? Quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Então não é assim, eu prefiro isso do que aquilo. É erradíssimo você falar, nossa, eu prefiro português do que matemática. Não, não prefere. Se você preferir, você estaria falando corretamente. Eu prefiro português a matemática. Essa é a forma correta. Eu prefiro português a matemática. E agora, eu quero que você entenda, a preposição não é a preposição de, é a preposição a. Prefiro isso a aquilo, certo? A aquilo, digamos assim. E uma coisa importantíssima, você não pode reforçar esse verbo. O que é reforçar esse verbo? É falar assim, eu prefiro muito, eu prefiro mais, eu prefiro ainda, eu prefiro 1000 vezes. É errado falar assim, tá? É errado. Então, só para você saber, olha o exemplo que eu dei aqui. A mulher preferia o livro ao computador. Então, você tem aqui o verbo preferir, nosso verbo bitransitivo, ou verbo transitivo direto e indireto. Aí nós temos o livro. O livro que está aqui é o nosso objeto direto. É o complemento não preposicionado do verbo bitransitivo.
ao computador. O que é que nós temos aqui? A preposição mais o artigo. Neste caso, eu tenho um objeto indireto. Perfeito? Objeto indireto. Então, essa é a forma correta. Preferia o livro ao computador. Perceba essa preposição aqui, faz parte da regência do verbo preferir. Quem prefere, prefere algo a outra coisa. Depois, temos aqui o verbo querer. O verbo querer pode ser identificado como um verbo transitivo direto. Certo? Quem quer alguma coisa. Eu quero um bom resultado na prova. Você tem aqui o VTD, certo? E um bom resultado é o nosso objeto direto. Verbo transitivo direto, objeto direto. Fácil. Agora, muita atenção. Quando você utilizar o verbo querer no sentido de desejar bem, certo? Você vai empregar como um objeto direto preposicionado. Ou seja, você vai colocar uma preposição ali, mas você não vai mudar necessariamente a transitividade do verbo. Então, você diz, eu quero bem a meus alunos. Essa preposiçãozinha aqui entra e isso vira um objeto direto preposicionado. Certo? Esse é o raciocínio que você deve seguir para entender essa parte. Tranquilamente? Então, já vimos aqui o verbo preferir, vimos também o verbo querer. Essa parte da regência aqui, que você vai fazendo, você vai pegando caso por caso, vai memorizando isso, e isso pode aparecer na sua prova. Temos aqui o verbo responder, tá? Dá uma olhada no verbo responder. O verbo responder é um verbo transitivo indireto, e você utiliza a preposição a para grafá-lo. Muita gente erra isso, hein? Muita gente erra isso. Por quê? Isso aparece inclusive na prova. Responda às questões e com o acento grave indicativo de crase. Responda às perguntas anteriores. Então, quem responde, responde a alguma coisa. Eu respondi ao questionário, certo? Eu respondi a meu amigo. Deve vir essa preposição. Então, está aqui o verbo responder, verbo transitivo indireto. E aí você tem ao lado a expressão as perguntas anteriores, que é uma soma da preposição mais o artigo. Isso aqui é um objeto indireto. Perfeito? Objeto indireto, obrigatoriamente falando. Fácil ou não? Fácil, né? Bem simples de estudar essa parte da matéria. Não está dormindo, né? Você não está dormindo. Ah, professor, porque dá um sono nessa aula. Ó, vou dar uma voadora. Não pode dormir. Professor, mas estou muito cansado. Então para, vá lá, tome um café. Ah, professor, mas não adianta café. Então tome um guaraná. Ah, mas não adianta um guaraná. Então vá lá e tome um capeta. Tá? Ô louco, professor, o que é isso? Está falando palavrão? Não. Capeta é uma bebida que há aqui na minha terra, que é uma espécie de super, ultra, mega energético, com tudo que você puder colocar dentro, que deixa o cara ligado 37 mil horas sem parar. Certo? Ele corre 3 vezes assim em volta da cidade e depois para fazer flexão. Veja a energia que dá. Olha só, então tome um desse e volte a estudar, cara, para você não perder seu tempo. Simpatizar e antipatizar. Esses verbos são verbos transitivos indiretos. E você utiliza a preposição com. Ou seja, quem simpatiza, simpatiza com. Quem antipatiza, antipatiza com. Então, eu não simpatizo, está aqui, ó. Verbo transitivo indireto. Com essa música. Objeto indireto. Por exemplo, eu falando alguma coisa sobre pagode, ou sobre música sertaneja, ou sobre funk. Não simpatizo com essa música. Nossa, professor, que preconceituoso. Sim. Beleza? Simpatiza com que tipo de música? Rock and roll, heavy metal, basicamente. Um blues de vez em quando para desbaratinar também é massa. Uma música folk também. Olha só, aqui nós vimos a regência desses verbos. O senhor acabou? Não. Olha só, temos aqui o verbo suceder. O verbo suceder pode ser um verbo transitivo indireto quando for empregado no sentido de substituir, quer dizer, vir depois. Veja só, este governo sucedeu ao regime anterior. O suceder aqui significa vir depois. Este governo veio depois do regime anterior. Como é um verbo transitivo indireto, dá uma olhada aqui na preposição.
Sucedeu ao regime anterior. Então, puxou a preposição veio do verbo antecedente, esse aqui é o objeto indireto. Agora, também pode ser um verbo intransitivo. Verbo intransitivo, em que sentido? No sentido de ocorrer. Perceba, sucederam eventos terríveis. E aqui muita gente pode se confundir. Por quê? Suceder aqui, presta atenção, meu amigo, é um verbo intransitivo, ele não exige complemento. Aí eu pergunto, o que foi que sucedeu? Você me responde, eventos terríveis. Eu te pergunto, qual é a função sintática do eventos terríveis? Se você falou objeto direto, você viajou. Por quê? Porque, ó, tá no plural, não tá? Tá no plural. Isso aqui tá no plural? Também. Esse termo aqui, ó, é o sujeito. Eu acabei de te falar que esse negócio é um verbo intransitivo. Então, eventos terríveis sucederam. Essa é a ideia. Sujeito e verbo. Entendeu? Está no sentido de ocorrer. Ocorrer é um verbo intransitivo. Muito bem? Então, fechou. Essa aqui foi tranquila. Vamos adiante. Olha só. Verbo visar. O verbo visar pode ter alguns sentidos. O primeiro deles é o sentido de mirar. E daí ele vai ser um verbo transitivo direto. Por exemplo, o arqueiro visava o alvo vermelho. Verbo transitivo direto, objeto direto. Então, eu sou o arqueiro, eu estava só por aqui, ó, mirando no alvo. Entendeu? Essa é a ideia. Objeto direto no sentido de mirar. Agora, no sentido de pretender, desejar, objetivar, almejar ou ter em vista, você vai utilizar a preposição a, porque vai ser um verbo transitivo indireto. Vejam. Aquele rapaz visava ao cargo de gerente. O visar aqui é algo como desejar, certo? Verbo transitivo indireto. E lembra lá que a bailanta da oração, ó, veio só por aqui convidando a preposição. Então, ó, convidou a preposição a, então, ao cargo de gerente, objeto indireto. Ok? Depois nós temos ali, ó, pode ser um verbo transitivo direto também, só que com outro sentido, com o sentido de assinar. Ou o sentido, se você pensar aqui, ó, de por visto, certo? Dar um visto ali. Meu pai visou aquele documento. Então, nesse caso aqui, você tem o verbo visar, verbo transitivo direto, aquele documento, objeto direto, mas esse é o sentido de assinar. Você pegou o barulho? Ó, agora só o movimento. Agora só o barulho. Agora tudo. Você viu? É muita ninjice. Professor, existe essa palavra ninjice? Não, é um neologismo. Beleza? Acabei de inventar. Então tá jóia. Fechamos aqui o verbo visar. Ou, vamos adiante, verbo perdoar. Quem perdoa, perdoa alguma coisa. Comigo. Nós temos aqui, eu perdoarei. Você marca lá, verbo bitransitivo. O que eu perdoarei? Eu perdoarei a dívida. A dívida é o quê? O objeto direto, porque passa para o masculino. Se fosse o penhor, né? O penhor. Perdoarei o penhor. Aos meus devedores. Aqui você tem a preposição, ó. Essa preposição é proveniente de onde? Do próprio verbo perdoar. Então, aos meus devedores, esse é o objeto indireto. Então, lembre-se de que nós temos aqui a forma de verbo bitransitivo. Existe uma característica bem interessante que eu posso ressaltar aqui, é o seguinte. Esse verbo admite uma voz passiva com a construção do objeto indireto se transformando no sujeito paciente. Putz, professor, não entendi. Eu perdoarei aos meus devedores, eu perdoarei a dívida aos meus devedores. Os meus devedores serão perdoados por mim. Essa é uma forma aceita pela língua portuguesa, tá? Assim, é bem raro isso cair numa prova. Mas só para você saber, o verbo perdoar pode ter esse tipo de voz passiva. Ok? Opa, deixa eu apagar aqui. Olha só. Vamos adiante. Falar um pouquinho da regência nominal agora, para encerrar, né? O que é a regência nominal? É a necessidade de complementação de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Quando você usa uma palavra dessas e sente a necessidade de colocar uma preposição para complementar o seu sentido, você tem aí um caso de regência nominal. Eu trouxe aqui uma tabelinha pequena,
Na verdade, você pode pegar um dicionário de regência nominal, é grande o dicionário, tá? Tem muita coisa ali, ou pode pegar uma lista de regências mais incidentes. Mas qualquer ação dessas seria temerária. O melhor é você entender o lance da relação que essas preposições podem ter com as palavras, em vez de tentar decorar todas elas. Tá? Então veja só, exemplos de substantivos que possuem uma regência pré-determinada. A palavra admiração. Quem tem admiração? Tem admiração por alguém ou por alguma coisa, certo? Quem tem aversão? Tem aversão a alguém ou por alguma coisa ou a alguma coisa. Quem tem capacidade? Capacidade de ou capacidade para. São as preposições atreladas a esse substantivo. Quem deve obediência? Deve obediência a alguém ou a alguma coisa. Quem tem ojeriza? Ojeriza é tipo nojinho, asco, tá? Tem ojeriza a, por ou de. Perfeito? Agora, adjetivos. Pensemos aqui. Aquilo que é acessível a ou é acessível para. Quem está acostumado com ou está acostumado a alguma coisa. Quem está ávido por ou está ávido de. Aquilo que é fácil de, ou ainda posso colocar, fácil para. Quem é favorável a. Quem é contrário a. Mesmo princípio. Advérbio, quem está longe de. Quem está perto de. Contrariamente a. Favoravelmente a. E puxa a regência do adjetivo para a formação do advérbio. Você tem que perceber, na frase, a presença da preposição. A grande jogada é essa, você identificar a relação entre a palavra e a preposição e verificar se essa é uma relação de regência, se é uma relação necessária. Porque daí você consegue entender se vai haver ali a obrigatoriedade do emprego da preposição ou não, ou se você pode retirar. Ok? De vez em quando a banca introduz uma preposição sem precisar, então bastante cuidado para analisar esses casos. Perfeito? Finalizamos a parte de regência, agora você precisa estudar muito isso, ficar de olho nesses casos para poder prosseguir na matéria. Continue estudando, força guerreiro!